Entrando na questão da implantação da OE, dessa fase que a gente está conversando agora, a questão do dimensionamento mesmo. Agora a gente entra na questão do cálculo aí. Na época lá, hein, Diego, da faculdade, né, a gente aprende lá com o professor cálculo raiz, né, na mão, mas na planilha, para depois ir para o software, né? Como é que é isso hoje? Faz alguma coisa na mão, o Mauer vai direto para o software faz tudo? Olha, aí você já entrou... Já puxei o gancho, né? Já entrou com os dois pés, né, na porta. Então, eu te diria o seguinte, né? No caso de uma OAE, eu penso o seguinte, a parte de definição da estrutura, ela seria, vamos dizer, a parte mais simples, a parte de você conceber ela, a altura de viga. Existem algumas fórmulas ali que você vai seguir, eu consigo determinar a altura da viga, tarará, tarará. Tudo isso é questão da engenharia, não é questão de software, né? Então, para você alimentar uma altura de viga, um vão, qualquer coisa que seja, é engenharia, não é software, né? Então, por trás de você ter um software, você tem que ter um engenheiro habilitado, capaz de definir uma altura de viga, um vão, um tabuleiro, qual é o vão adequado, uma altura de viga, enfim, N processos que antecedem o software. Então, o software é o final, né? Muita gente pensa que o software é o começo, mas o software, na grande realidade, é o final, né? Não é uma muleta, né? Muita gente usa o software como uma muleta. A falta de conhecimento gera o cara a usar o software como algo que vai suprir as deficiências dele, né? E quando o cara cai no mercado de trabalho, na realidade, ele vê que não é bem assim, né? Que ele não consegue sair do lugar porque o software não consegue resolver os problemas dele. Então, na verdade, o software faz muito pouco, na verdade. Faz muita coisa, nos auxilia demais, é uma calculadora muito complexa, mas a gente precisa ter o conhecimento básico da mecânica, da estrutura ali para trás para conseguir operar aquilo. Porque sem um operador qualificado você não vai ir para frente. Então precisa calcular, né, Diego? Precisa passar pelo cálculo raiz, né? Pela fundamentação teórica, né? Isso mesmo, esse tipo de estrutura, a gente tem muitos cálculos que a gente realmente faz de forma manual. Algumas planilhas eletrônicas, né? Na maioria das suas vezes, ou até aplicativos de cálculo simplificados, assim como o PCalc, outros softwares, que você consiga fazer alguns pré-dimensionamentos para ter as definições iniciais, para daí você partir para um software, às vezes mais integrado, muitas vezes em elementos finitos. A maioria dos softwares que a gente trabalha na área de pontes são softwares de elementos finitos, que vão discretizar o nosso tabuleiro, né? Nossa ponte, nosso viaduto em uma grelha ou uma placa, no qual a gente vai conseguir encontrar os esforços. Então, o software ele vai facilitar a repetição dos cálculos, porque você consegue encontrar as envoltórias de uma forma muito mais assertiva do que de uma forma manual, né? Porém, não tem jeito. A gente ainda não tem softwares brasileiros específicos para obra-de-arte especiais. Então, mesmo que a gente utilize um software, você vai ter que fazer uma interação com um segundo software de detalhamento, por exemplo, EBERIC, TQS, CIPCAD, ou utilizar um próprio detalhamento manual. Então, a gente tem, nessa área de OAE, não é tão consolidada quanto edificações, né, os softwares. Então, mesmo que o software exista, você vai ter que fazer essa intermediação entre 2, 3 softwares, às vezes, e isso requer conhecimento, porque daí você vai alimentar os dados. E aí tem uma pergunta aqui no chat, já perguntando qual é o melhor software, né? Isso aqui é uma pergunta meio complicada, né? Qual o melhor software? Acho que depende do sentimento. Essa eu vou deixar para meus colegas responder. Eu acho que, como o Diego colocou, eu acho que não é uma resposta fácil, né? E as pessoas, como o Mauer colocou bem, né? As pessoas elas chegam muito com a ideia de resolver tudo no software e aquela coisa quase de tentativa e erro, e você mostra algo que primeiro que é inviável, ninguém tem tempo para isso, e nas de tentativa e erro, o software vai te dar respostas, vai te dar soluções que é para o input que você deu, que é para a forma como você entrou no problema. Então, em nada não tem software que ainda que resolva hoje
os dados de entrada, né? Se você entrar com conceitos errados, premissas erradas, você vai ter um resultado ruim, né? E o software ele não vai substituir, né, o que a gente costuma falar às vezes no escritório, né, que a engenharia, ela, na minha opinião, né, ela é uma habilidade humana, né? A gente tem isso ao longo da história, né, e é uma grande habilidade humana. O cálculo veio para refinar isso, os softwares vieram para fazer isso um pouco mais, mas a gente precisa pensar, né? Precisa ainda pensar e ainda não tem software para isso, né? Mas hoje nos softwares assim nós temos aí o SAP 2000, né? É um grande software aí de elementos finitos, extremamente versátil. Junto com o SAP 2000, já de uns anos para cá, ele desmembrou a parte de pontes, né? E tem o SAP Bridge, que auxilia muito nisso. Eu acho que dá para citar aí também o Midas, é um outro grande software da parte de dimensionamento de OAS. Eu acho que no Brasil hoje esses são os principais, assim, os mais usados. Aí tem softwares, por exemplo, é muito difícil você trabalhar, como o Diego dizia, é muito difícil você trabalhar com um único software, né? Tem software que é muito bom na análise, na obtenção dos esforços, tem software que é mais para detalhamento, né? Vocês podem juntar isso com... O melhor software para quê, né? Na verdade, é o melhor software para quê, né? Para que você precisa. A gente tem alguns softwares de empresas internacionais que estão começando a vingar no mercado, mas ainda são extremamente caros também, né? Então, temos o CSI Bridge, que é muito bom. Temos o Allplan Bridge, que tem até um sistema parametrizado automático de lançamento. Então, são softwares assim, que vêm com grandes potenciais, que existe um custo agregado mensal, né, maior, visto a sua maior versatilidade. E eu acho que vale a pena destacar o Robot, da Autodesk, que está indo para esse caminho do BIM também, porque a gente, hoje em dia, cada vez mais está sendo cobrado por projetos em BIM. Isso que eu ia perguntar, já que tu tocou no BIM, e aí pergunta na mesa, vocês aqui representam duas empresas, os clientes de vocês, vocês já entregam em BIM? Como é que está o BIM hoje no mercado? Começa com o Diego e depois para... Bom, como o nosso escritório trabalha também com edificações, hoje todos os nossos projetos de edificações são com a metodologia BIM. A gente só trabalha em BIM, mesmo que o cliente não queira, a gente prefere, por melhoria de qualidade de projeto, de produção e de produtividade, trabalhar com a metodologia. E em obra de arte especial, isso está um pouco mais devagar. Então, tem diversos clientes, órgãos estaduais, prefeituras, né, que a gente faz bastante, que ainda não estão exigindo, né? Então, e como a gente falou que existe essa dificuldade de a gente não trabalhar com um software completo como em edificações, a gente tem 2, 3 modelos às vezes, né? Então, transformar esse modelo de cálculo nosso hoje num modelo BIM, ainda está uma distância muito grande. Como eu falei, são 2, 3 softwares que permitem isso, ainda não com a precisão que o BIM espera. Então, acho que assim, é uma tendência, mas hoje o que eu vejo que o mercado está fazendo existem modeladores que modelam o nosso projeto estrutural para um formato BIM, com as informações e com toda a visualização tridimensional. Mas, assim, estamos distantes de ter um modelo integrado, essa é a minha visão. Eu acho que cada área aí de projeto, quer seja edificações, pontes, indústria, elas estão em níveis diferentes, né, desse desenvolvimento, desse caminho em direção ao BIM, né? Nós, lá no escritório, desde 2021, né, a gente já vinha trabalhando mais forte com o BIM. Em 2022 nós passamos a fazer tudo em BIM, né? Aí entre aspas, né? E esse tudo em BIM, assim, independente de haver a solicitação ou não, nós fazemos em BIM, é claro, daí até o nível necessário de desenvolvimento para a apresentação do nosso trabalho. Eu acho que hoje nós já temos acesso a muita ferramenta poderosa, já dentro, pelo menos, dos escritórios, né, e do nosso ali não é diferente, já está desmistificando um pouco, mas nós ainda passamos, como se fosse, quase se perguntou se os clientes pedem, acho que quase todos os clientes pedem, muitos deles ainda não sabem muito bem o que pedir, ou então como lidar com aquilo, né? Como
como trabalhar com o BIM e depois do projeto. O que, que eu faço com esse modelo BIM, né? O que, que eu agora comprei isso, né? O que, que eu faço com isso, né? Como que eu aplico isso ao longo da vida útil daquela estrutura, daquela OE, né? Então, eu acho que estamos caminhando. Eu acho que o mais importante é que a gente, como nós conversamos lá sempre, né? Tá indo muito rápido, né? Quem não estiver se esforçando para entrar nesse negócio vai ficar para trás realmente e rapidamente. É importante falar também o que é BIM, né? Porque às vezes se confunde muito o termo, né? Muita gente acha que ainda é um modelo volumétrico, né? Um modelo 3D. O BIM não é só isso, né? O BIM é muito mais do que isso. Então, todas as disciplinas têm que trabalhar de maneira colaborativa. Não adianta a estrutura estar em BIM e as demais disciplinas estarem em CAD. Isso não é BIM, né? O BIM é uma metodologia colaborativa de trabalho. Então, todo mundo tem que estar conversando na mesma linguagem, né? Então, o BIM veio basicamente para ser uma linguagem universal. E então é importante a gente também falar o que é BIM, né? E muitas vezes, como o Fábio falou, o cliente nem sabe o que ele quer, né? O BIM tem vários níveis de detalhamento, vários graus, LOD de detalhamento. Então, o que o cliente quer, né? Então, a gente também tem hoje até a parte volumétrica, a gente entrega bem, parte de volumetria da estrutura, mas a parte de armação ainda não, né? Ainda ela dá seus primeiros passos, não sei até onde vai chegar, ninguém sabe ainda, né? Se isso vai ser uma demanda futura, não vai. Provavelmente seja, mas por enquanto a gente está ainda na parte volumétrica, uma parte mais básica de BIM. Talvez aí com o futuro evolua e até chegar em armadura, e chegar em obra, enfim, né? Tem muita coisa ainda para desenvolver ainda, né?